Amém. Que bom que você veio mais uma vez nessa semana. Está muito bom esse culto, não é verdade? 3 améns aqui, aleluia. Pastor, ainda estou concentrado. Sem problema. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E a gente está falando do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, aleluia, Senhor, nós te glorificamos. Porque é a Tua palavra que nos transforma, Senhor. Não é na nossa ação em si, mas na nossa cooperação com a Tua palavra, Senhor. Por isso, nesse momento nós declaramos que cooperamos com a Tua verdade, Senhor. Estamos de coração disposto, olhos fixos em Ti, nossa mente está treinada, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, para deixar ela cair no nosso espírito, para que nós sejamos tudo aquilo que Tu espera que nós sejamos com a Tua ajuda, Senhor. Contamos com a Tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Em Gálatas capítulo 5, a gente tem falado sobre o fruto do Espírito, a partir do verso 16, diz, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, eu estou lendo a King James atualizada, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, diga, é o meu caso. Aleluia. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, diga, é o meu caso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Aleluia. Nós estamos falando nessa série sobre o fruto do Espírito. Nós estamos vendo o que é o fruto do Espírito. Fazendo uma revisão rapidinha do que a gente já falou, nós já falamos que o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo no nosso espírito. Nós já falamos dessa interação entre o Espírito Santo com o nosso espírito. Nós já falamos que nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito faça a obra na nossa vida. Tudo que você precisa fazer é sair do caminho. Tudo que você precisa fazer é fazer como Maria. Senhor, cumpra a Tua vontade em mim. Trabalha em mim. E às vezes dá um certo tremor, dá um certo medo. Senhor, como é que vai fazer? E eu vou me lembrando desse texto onde o anjo chega para Maria e fala, Maria, não se preocupa. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E quem produz o fruto do Espírito em nós, como essência, é o Espírito Santo. Mas Ele nos ajuda a nós sairmos do caminho para que Ele possa produzir através de nós. Preste atenção nisso. Nós já falamos que esse fruto já está em nós, já é nosso. Diga, o fruto é meu. Esse fruto já está em você e ele está em forma de semente. Onde é que nós recebemos isso? No novo nascimento. Se você conseguir acompanhar comigo, está bem pequenininho porque eu botei para o telão, mas 1 Pedro 1,22 diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente, é para sempre.
Nós já vimos que essa semente que está dentro de nós, gente, precisa se desenvolver, precisa crescer. E aí entra, como diz Pedro, a nossa diligência, a nossa seriedade em associar a nossa fé à virtude. Associar à virtude o conhecimento, e associar ao conhecimento a piedade, associar essas coisas para quê? Para que as pessoas vejam o fruto através de nós. Mas esse fruto, gente, não vem de um dia para o outro. Olha só uma outra frase que nós já vimos, nós temos batido nessa tecla: ter a essência. A vida de Deus não garante automaticamente que você andará no Espírito e produzirá frutos. A semente já está dentro de você. Nessa série a gente tem tocado nesse ponto. A semente já está dentro de você. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, a semente já está dentro de você. Mas só a semente cair no nosso coração não assegura que automaticamente nós andaremos no Espírito e nem produziremos frutos. Sabe por quê? Porque envolve a nossa decisão. Envolve a minha decisão em andar com base naquilo que eu já recebi. Aleluia! Envolve uma decisão de andar como filho. Nós vamos ver isso hoje. Envolve a decisão de andarmos como santos. Envolve a decisão de andarmos como justos. Envolve a decisão de andarmos como pessoas curadas. Envolve a decisão de andarmos como pessoas prósperas. Envolve a decisão de andarmos em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Envolve uma decisão de deixarmos Deus trabalhar na nossa vida todos os dias. Você sabe que quando você estava preso ao pecado, o pecado não te dava escolha, você só podia pecar. Hoje, você como nova criatura, você tem uma escolha. Você pode não pecar, aleluia, porque nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado, nós estamos debaixo de um poder superior, o poder da ressurreição. Por isso Paulo fala: eu esqueço tudo que eu aprendi, tudo que eu quero é conhecer a Deus, e o poder da ressurreição, aleluia, é esse poder que já está dentro de você. Toda vez que você fala, eu não tenho paciência, você está abrindo mão do poder da ressurreição e você está pegando o poder do pecado. Porque você tem em você uma semente, você pode andar em paciência. Basta regar. Basta regar, nós falamos isso na terça-feira. Basta regar a semente. Você sabe que quando nós pregamos a palavra, é depositado no seu coração uma semente. E na parábola do semeador, quando o pregador ele está pregando a palavra, ele está lançando uma semente. Mas quando nós estamos ensinando, nós estamos regando a semente. E é por isso que nós fazemos isso aqui sempre. Nós damos uma semente para você e nós regamos essa semente juntos. Nós vamos regar juntos, nós vamos ouvir juntos a palavra, nós vamos deixar a água da palavra regar a semente que já está no nosso coração. É por isso que nós sempre falamos para você: gente, você é nova criatura, ande como nova criatura, pense como nova criatura, se vista como nova criatura, aleluia, assista programas como nova criatura, escolha a vida como um filho de Deus escolhe a vida. E nós estamos regando a semente. Regando a semente, regando a semente. Vira para o teu irmão e fala assim: hoje a gente está regando a semente. Nós estamos regando a semente, aleluia. Aos pouquinhos, na medida certa. Nós nascemos de novo, gente. E essa nova natureza já está dentro de nós. Alguém se alegra com isso? Essa nova capacidade para viver já está dentro de nós. Mas caráter não vem de um dia para o outro. Caráter é desenvolvido. O fruto, olha só, a gente vai falar isso mais para frente quando a gente falar sobre os dons. Os dons, eles são recebidos e são inefáveis, ou seja, Deus não pega de volta. O fruto, ele é desenvolvido. Você recebe uma semente, você cuida da semente, e quando você cuida da semente, você vê o resultado. E o que Deus espera de nós é que a gente se alegre por ver esse resultado na nossa vida. Por isso que Deus investe em mim e em você. Então, gente, o que as pessoas veem quando elas olham para o fruto do Espírito? E aqui está a chave. Quando elas olham para o fruto do Espírito, elas veem maturidade. Porque apenas uma árvore madura pode frutificar. Quando você está demonstrando amor, você está demonstrando maturidade no reino de Deus. Amor, até mesmo quando você não é amado.
Quando você demonstra alegria, quando o mundo está em crise, você está demonstrando maturidade. Quando você demonstra paciência no mundo impaciente, você mostra maturidade. Aleluia. Fila de banco. Aleluia, Jesus. Tem que ser maduro para ficar na fila do banco. Só tem um caixa. Fila do supermercado, dia de promoção. Você decidiu ir, o problema é teu. Vai ter que aguentar. Tem que estar ali. Cara, fica na maturidade, fica na paciência. Para que brigar? Às vezes a gente não entende as pessoas. Eu às vezes vou para o supermercado, vou sozinho. Aí você bota o produto na esteira, corre para fazer o saco. Aí bota mais produto, corre para fazer o saco. Ninguém te ajuda, nem a caixa. Você bota o produto, Você sabe o que você passa. E quando a outra pessoa começa a fazer isso também, não podia ajudar? Não podia fazer? Outro dia eu fui fazer isso com a pessoa. Posso te ajudar? Posso te ajudar? A mulher olhou assim para mim. Parecia que eu queria, sei lá, roubar os negócios dela. É um negócio assim tão extraordinário. Pode, obrigado, obrigado. Sabe por quê? Porque quando você mostra paciência, você mostra maturidade. Quando você mostra benevolência, bondade, você mostra maturidade. E Deus está nos treinando para nós sermos discípulos maduros. Eu já falei isso para você. Acabou esse negócio de nós sermos só criancinhas gerados por Deus. Deus está nos puxando para que a gente cresça. E crescendo nós possamos mostrar o Pai em toda a sua maturidade. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, sobre esses estágios e como é que nós nos relacionamos, porque o apóstolo João fala isso, gente. Olha só, eu quero que vocês saiam de filhinhos, e ele chama meus filhinhos. E Deus ama todos os seus filhos, Deus ama todas as pessoas, mas ele vai se relacionando de maneira diferente à medida que você se abre para Ele. Não é que Deus faz acepção de pessoas. Deus vai nos dando coisas diferentes à medida que nós nos abrimos para Deus. Deus está querendo com que você ande em maturidade. Deus está querendo com que eu ande em maturidade. Sabe o que Ele faz? Ele coloca testes e provas. Pastor Hélio já explicou isso aqui para a gente. Teste e prova não é para você ficar chorando. Ninguém me ama, está todo mundo contra mim. Deus está querendo forjar o teu caráter. Eu falei para você, às vezes você fica em casa, porque você não quer vir para a igreja. Sabe onde é que é treinada a paciência? Dentro da igreja. É aqui. Fala baixinho para ninguém se ofender, mas é dentro da igreja. Pastor, mas vem para dentro da igreja. E a pessoa me tratou assim, calma, é tudo parte do processo. Fala para o teu irmão, é tudo parte do processo. O fruto ele tem que amadurecer. E nós estamos crescendo, nós precisamos passar por algumas coisas que Deus vai forjando. A Bíblia, olha só, a Bíblia fala em João capítulo 15, que Jesus é a videira, nós somos os ramos e o Pai cuida de nós. Se Ele está enviando uma prova, um teste, uma tribulação, é para cuidar de você. Não é contra você. Deus não é contra você, gente. Deus está querendo com que você saia melhor. Saia no próximo nível. Quantos estão prontos para 2016 ir para o próximo nível? Próximo nível é o próximo nível de maturidade. O fruto do Espírito é a marca da nossa maturidade em Cristo, gente. E ninguém chega a ser maduro de um dia para a noite. É tudo parte de um processo. Tudo começa no mais básico desse ensino. E o mais básico desse ensino é conhecer a Deus, conhecer a nossa nova natureza, e que com a palavra nós estamos nos tornando coparticipantes da natureza divina. E como diz Pedro, pelo pleno conhecimento. Outra frase que a gente já viu. É o conhecimento completo de Cristo, da sua pessoa e da sua obra em nós, que nos leva a manifestar a sua glória. Quando nós falamos de glória, nós estamos falando do caráter de Deus. Quando nós estamos falando de glória, a glória de Deus se manifestou. Nós estamos falando do caráter de Deus.
E se nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de fruto. Então, quando você mostra o fruto do Espírito para as pessoas, o caráter de Deus está se manifestando, ou seja, a glória de Deus está se manifestando. Por isso a Bíblia diz que a glória de Deus enche, o conhecimento da glória de Deus enche a terra, como as águas cobrem o mar. Sabe o que está dizendo? O seu povo está frutificando e as pessoas estão vendo e experimentando a própria presença de Deus. Sabe como é que as pessoas vão experimentar Deus no seu trabalho? Quando você frutificar. Sabe como é que as pessoas vão experimentar Deus dentro da sua casa? Quando você frutificar. Quando você frutifica, você mostra o caráter de Deus, você mostra a glória de Deus. Muitas vezes, eu falei isso aqui na nossa noite de adoração em fogo, muitas vezes a gente fica esperando o extraordinário. É arrepio, a presença de Deus está aqui, e quando o cabelinho fica para cima, dá aquele negócio na coluna. A glória de Deus é a manifestação do seu caráter. De forma mais básica, a glória de Deus se manifesta através do seu caráter. Quando nós amamos, quando nós andamos em paciência, em alegria, em longanimidade, benevolência, em bondade, em mansidão, em domínio próprio, Deus está se manifestando. É o conhecimento completo de Cristo, da sua pessoa e da sua obra em nós, que nos leva a manifestar sua glória e virtude, o seu poder. As trevas, gente, elas têm que dobrar os seus joelhos quando a glória de Deus se manifesta. Quando você manifesta alegria, está todo mundo triste, você manifesta a alegria que vem de dentro, o inferno tem que dobrar os seus joelhos, a depressão tem que dobrar os seus joelhos, a tristeza tem que dobrar os seus joelhos, porque quando Deus chega, o inferno estremece. E a gente está esperando Deus entrar numa coluna de fumaça, um negócio, um raio, um trovão, e Deus está dentro de nós. Através do fruto nós liberamos a glória de Deus e o conhecimento da glória de Deus. Veja que a Bíblia não fala que é a glória de Deus que irá encher. A Bíblia fala que o conhecimento da glória de Deus, ou seja, as pessoas vão reconhecer que Deus está naquele lugar, através do fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, por favor. Aleluia. Deus está em nós. Deus habita dentro de nós. Nós somos santuário. Diga, eu sou santuário. Santuário do Deus vivo. Deus vivo habita dentro de nós com toda a sua glória e com todo o seu poder. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 3... até o verso 12 diz: damos sempre graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Está produzindo fruto e crescendo. Está produzindo fruto e crescendo. Para você que ainda não pegou, só mais uma vez, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eles não somente ouviram e entenderam, eles estavam praticando. Eles não somente ouviram e entenderam. Eles entenderam que a graça não era só o favor de Deus. Eles entenderam que a graça era o poder capacitador do Espírito todos os dias. Outro dia o Espírito Santo me deu sabe aquelas visões assim que você fica, não é aquela visão, meu Deus, eu vi o céu aberto. Não, não é isso não. Aquela percepção no teu espírito, como se fosse uma porta aberta. E aí o Espírito me disse, sabe quem abriu a porta? A graça.
Aí eu perguntei assim, como é que eu passo? Com a graça. Só abrir a porta é metade da verdade. Agora o que nós precisamos é como nós passamos pela porta. Você entende que a graça de Deus abre porta e a graça de Deus fecha a porta? Você entende que Deus cuida de você? Você entende que é somente pela graça de Deus que nós podemos cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou para cumprir, mas quem abre uma avenida para nós é a própria graça, é o amor de Deus. A graça é o amor de Deus em operação, e Deus não vai te deixar sozinho nessa jornada. Se nós temos que produzir frutos, o Espírito Santo nos ajuda, Ele deposita a semente em nós, Ele nos dá água para a gente regar, a gente precisa pegar o baldinho e regar o nosso coração, e quando a gente rega, é Ele quem produz o crescimento. É Ele quem produz o crescimento. Verso 9, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de, diga, a fim de, ou seja, tudo que Deus faz com um propósito. A fim de, qual é a finalidade de você frutificar, crescer, operar em amor, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, mais uma vez ele fala, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. 2 vezes, só nesse capítulo, frutificando e crescendo. Frutificando e crescendo. Quanto mais você vai frutificando, mais você vai crescendo. Quanto mais você vai frutificando, mais você vai crescendo. Quanto mais você expõe o amor de Deus para as pessoas, mais você vai crescendo. E você ajuda outras pessoas a crescerem, porque elas vão passar a ver e experimentar Deus. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, olha só, olha a graça aí, sendo fortalecidos com todo o poder. Não desiste não, gente. Não desiste não, me ouça aqui, não desiste de andar em paciência. Não desiste de andar em fidelidade, não desista. Se coloca debaixo do poder de Deus que te sustenta. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força que você faz, segundo o esforço que você faz, é isso que diz aí? Não, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. E eu quero ver com você aqui na tela alguns versos que têm a ver com essa nossa jornada de vivermos de modo digno de Deus. E eu peguei aqui o primeiro, 3 João, verso 6, que diz: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. É uma jornada. É uma jornada. Eu não sei se você começou ontem. Eu não sei se você vai querer começar hoje. Eu não sei se você começou há 20 anos atrás, mas é uma jornada onde nós andamos para frente. Nós avançamos. Isso é uma vida de prosperidade. É uma vida onde nós avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pastor Léo pregou isso outro dia. Deixando para trás o que para trás fica, nós decidimos prosseguir. É uma jornada. É uma caminhada. O fruto do Espírito não começa de um dia para o outro. É uma jornada. É uma jornada de comunhão do teu Espírito com o Espírito Santo. Você sabe que a palavra de Deus diz em João capítulo 15, que nós temos que estar ligados à videira. É uma jornada. É uma jornada de perseverança na nossa posição. Outro verso, 1 Tessalonicenses 2,12, que diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. E aqui fala comigo que nós devemos viver por modo digno de Deus. E a gente aprende isso na escola bíblica. A primeira coisa que você deve entender como filho de Deus é quem é o seu Pai. João capítulo 15 fala: Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o Pai. Ele é enfático para dizer lá: e o Pai cuida de nós.
Viver de modo digno fala de, número 1, nós conhecemos o Pai, conhecemos a Deus, o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai que está conosco no processo, o nosso Pai que não nos abandona. E é justamente a primeira coisa que o diabo tenta fazer na sua vida, desconsiderar Deus como Pai. E mostrar para você uma figura de um Deus que é carrasco, de um Deus que está te corrigindo, porque Ele quer ver você debaixo do sapato dele, igual uma barata tonta, Ele vai pisando e você vai, papai, bate papai. Um Deus que nos ama nos corrige para nosso benefício. Deus te corrige para o seu benefício. E a gente fica lutando contra Deus. Não, aqui não. E fica sambando, parece um carnaval todo dia. Fica sambando, não, aqui não, Deus, essa área aqui não. O pastor Carlinhos pregou no domingo de noite. Não, essa blusa aqui não, é PP. Deixa eu ficar com um PPzinho aqui, porque é um negócio que eu posso segurar. Abre mão daquilo que não condiz mais com a sua nova vida. Abra mão. Deus te ama. Se Deus vira para você e fala para você, cara, não está legal isso na sua vida, abra mão. Deus sabe o que é melhor para você. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Para que nós possamos viver de modo digno de Deus, nós devemos conhecer Deus. Jó declara isso. Eu antes eu não te conhecia. Eu só conhecia de ouvir falar. E olha que a Bíblia diz que Jó era um homem reto. Mas no final do verso 42, ali do capítulo 42, ele fala, agora minha vida mudou. Porque agora meus olhos te veem. E ver, ali em hebraico, é experimentar. Eu não ouço de uma terceira fonte, eu te experimento. Eu sei quem é você, meu coração pulsa. Hoje eu falo contigo em primeira pessoa, sem mediador nenhum. Filipenses capítulo 2, verso... Filipenses capítulo 1, verso 27, diz, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. E o Evangelho, eu já falei isso para vocês, isso é algo que firmou no meu coração. O Evangelho não são as boas novas de que Deus tem uma melhoria passando de você para 1.6 para 2.0. Não é uma melhoria, é uma transformação de vida. O Evangelho fala de transformação de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. É uma transformação. Vivei de modo digno da transformação que Cristo está fazendo na sua vida. Cristo, a unção de Deus. Aqui está falando da unção de Deus. Aleluia. A unção de Deus que está em você, a unção de Deus que está em mim, a unção de Deus que está na tua casa, a unção de Deus que está na sua vida, a unção de Deus que está lá no seu trabalho, porque você está vivo acima de tudo por modo digno do Evangelho. E nós que nos chamamos de evangélicos, cuja base da nossa vida é o Evangelho. O Evangelho não é que Deus vai melhorar a sua vida. Vem para a minha igreja que a sua vida vai melhorar. Não, é radical. O fruto do Espírito é radical. Você passa de ser uva amarga para ser uma laranja doce. Aleluia. Isaías 55 fala, ele deixa de ser espinheiro. Quantos aí gostam de cultivar um espinheiro? Você vai pegar, você não pode nem abraçar o espinheiro. Você tenta abraçar o espinheiro, você sai machucado. E quantos aí gostam de ser machucado? Ninguém. Porque ninguém gosta de se relacionar com um espinheiro. E a Bíblia diz lá em Isaías 55 que Ele transformará a sua vida. E você vai deixar de ser um espinheiro para ser uma árvore que dá fruto. Uma árvore que as pessoas possam chegar perto de você. Presta atenção, porque tem gente que tem espinheiro, tem que chegar como? Calma. Pegar o fruto do espinheiro. Se pegar de maneira errada, ai! Eu estou falando de árvore que as pessoas têm acesso até nós. As pessoas querem se relacionar com a gente, porque nós somos uma árvore que dá muito fruto para a glória de Deus. As pessoas têm acesso para a gente. São pessoas que não se ofendem. O que a Bíblia está falando aqui? Quando falou de espinheiro, me falou de pessoas amargas, pessoas que se sentem ofendidas. Você vai falar com a pessoa, você tem que ir com cuidado. Não, meu irmão, é porque eu estou falando essa palavra no dicionário quer dizer, você tem que explicar dicionário grego, hebraico, para a pessoa entender aquilo que você está falando no original da palavra, porque senão a pessoa se ofende, mas falou isso com a intenção.
estou falando de nós darmos frutos e vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho habita dentro de nós. O Evangelho não é apenas uma mensagem. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Viva com base no poder de Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 1. Eu estou terminando. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então nós falamos de andar de modo digno de Deus, conhecendo o Pai. Nós falamos de andar de modo digno do Evangelho, que é o poder de Deus que já está dentro de você. E nós estamos falando de andarmos de modo digno da vocação. E essa vocação aí, o chamado, não é um chamado para ser pastor. Eu vou andar de modo digno porque eu sou pastor. Não, eu vou falar isso porque eu sou diácono. Se eu não fosse diácono, acho que eu podia até sair no carnaval. Mas... E está o cara ali querendo, né? Está na igreja, mas está querendo. O pessoal está aleluia. Em vez de aleluia, está dando alalaô. Jesus. Brincadeira. Andeis de modo digno da vocação. Essa vocação aí está falando de nós sermos filhos de Deus. O primeiro chamado que você tem não é um chamado ministerial. O primeiro chamado que você tem é um chamado para ser filho de Deus. Porque todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder. E a palavra poder ali, ela não é dunamis, é exousia. E exousia fala de uma jurisdição. Você tem a autoridade de agir como filho. Aleluia! Você pode andar nesse ambiente como filho de Deus. E onde você chega, a autoridade de filho de Deus chega. A autoridade para dizer não para o pecado. A autoridade para dizer não para as trevas. A autoridade para dizer sim para o Espírito Santo. A autoridade para dar fruto, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem autoridade para agir como filho de Deus. Andai de modo digno da vocação a que fostes chamados. Número 1, você é chamado para ser filho de Deus. Vocação para viver de modo digno de Deus, conhecendo quem Deus é. A vocação do Evangelho de Cristo Jesus, que fala do poder de Deus que transforma a nossa vida. E a vocação de que nós somos chamados. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do mundo, nós não somos das trevas, nós não somos desse mundo, nós somos filhos de Deus. Por isso nós agimos como filhos de Deus e as pessoas veem Deus através de nós. Abra comigo em Isaías, capítulo 61, eu vi isso outro dia. Por isso que eu falo sempre para o pessoal, não sai na hora da oferta não, porque o Espírito Santo também fala, aleluia. Enquanto você está aberto, o Espírito Santo fala. Aí, quinta-feira, a pastora estava falando aqui, e eu me lembrei de Isaías capítulo 61. Abra aí para a gente terminar, por favor. É um novo estilo de vida, é um novo estilo de viver, o fruto do Espírito fala de uma vida santa. O fruto do Espírito fala de uma vida separada. Eu falei isso na terça-feira. Nós somos santos, mas nós precisamos entender como esse processo funciona. Terças-feiras eu tenho ministrado sobre isso, sobre o processo de santificação. Isaías 61 diz: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, o evangelho aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E a palavra consolar, ela tem a ver com chamar para perto. O que Deus faz? Ele chama a gente para perto. Ele insere a gente na videira. Quer estar mais perto do que em Cristo?
quer estar mais perto do que em Deus? Quer estar mais perto? Eu quero que você entenda que quando a gente vem buscar a Deus, não é que Deus está, eu preciso vir aqui para esse auditório, e a gente se reúne com um propósito. Eu não quero dar margem para a gente pensar que a gente não precisa mais vir para a reunião dos santos, mas eu quero dizer que quer comunhão melhor do que estar em Cristo? E que você sai daqui, você recebe um chamado. Eu tenho isso no meu coração. Toda vez que a gente se reúne, não é para ouvir uma palavra. Uma palavra é para ouvir uma direção. Sabe por quê? Porque você é chamado com um propósito. Você vem para cá, fala comigo, Senhor, o que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer hoje? No que eu preciso ser transformado? Fala comigo, porque eu quero dar fruto. Eu não quero parar o processo. E quantas vezes a gente vem para a igreja e vem, e o processo já está parado há muito tempo. Você deixou de estar, presta atenção, profeticamente eu estou falando isso para você. De estar em. E é suficiente para você somente estar ao lado de. E quando eu estou só ao lado de, eu não produzo nada. Quando eu somente estou ao lado de, eu não produzo nada. João capítulo 15 é enfático para dizer que nós estamos nele, inseridos nele. Se nós queremos parecer com Cristo, não basta apenas nascer de novo, nós temos que estar ligados a Ele todos os dias. E a primeira coisa que Ele faz, Ele nos chama para perto. Verso 3: e dar a todos os que estão de luto e amargurados, ou envenenar. A palavra amargurado aqui pode também ser descrito como envenenado. E nós já vimos isso há 2 terças-feiras atrás, que uma semente envenenada produz fruto contaminado. Uma semente envenenada produz um fruto contaminado. Ele fala, eu chamo para perto, para dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa. E coroa fala de uma nova mentalidade. Você não usa coroa no pé. Você pode até usar na mão, para parecer um bracelete. Vai ficar meio estranho, porque vai ficar grande demais. Porque a coroa foi feita para andar na sua cabeça. Um diadema real. Para mostrar para o mundo que você é rei e sacerdote. Mas sabe como é que a gente mostra que nós somos reis e sacerdotes? Número 1, pela nossa mentalidade. Pela maneira como nós pensamos. E a pessoa vem falar que a zica é assim mesmo. Não, para mim não é não. A gente mostra uma mentalidade diferente. Você entende que o processo de transformação não é a transformação dos nossos pensamentos, mas a transformação da nossa mentalidade é diferente. Não é, presta atenção, não é a transformação do pensamento, mas sim a transformação do modo de pensar. Pensamentos vêm à torta e à direita. São Francisco de Assis já disse isso. Você não pode evitar que passarinhos voem sobre a sua cabeça. Conhece isso, né? Porque você pode evitar que eles façam ninhos sobre a sua cabeça. Pensamento vai vir. Você vai ver uma notícia, você não assiste. Outro dia me ligou a pessoa de um jornal. Como vai? Sou aqui do jornal, fulano de tal. O senhor lê jornal? Não. Hã? O senhor assiste telejornal? Não. Quê? Mas como é que o senhor fica informado? Não fico. Mas como é que o senhor fica sabendo das notícias? Elas chegam. Alguém conta. Você entende que você vai ter... Você não vai ler jornal. Aí você não vai ler... Tudo você pode fazer de maneira religiosa. Eu não vou ler jornal. Para não ter notícia má. Porque se eu tiver notícia má, eu não vou ver o jornal das 7, o jornal das 9, o jornal das 5 da manhã. Eu não vou. Aí acaba chegando uma pessoa do seu lado. Tipo quando você grava o jogo do seu time. Né? Você já grava, não vou ver, só vou ver depois da igreja, mas não vou ver, sentar na igreja pensando no jogo, não vou ver. Chega alguém, e aí, viu o jogo que o nosso time ganhou? A notícia chega para qualquer um.
O que nós decidimos fazer com a notícia que faz a diferença. O mundo recebe a notícia má de qualquer maneira. Nós não ficamos com a notícia má. Nós ficamos com as boas novas do Evangelho. Nós temos uma mentalidade transformada. Não está em como você, não está no pensamento, está na maneira como você pensa. Essa é a diferença do povo cristão, gente. Não é que você tem um pensamento, você pode moldar até mesmo o tipo de pensamento que você quer. A maneira como você pensa é a transformação do espírito. Vou terminar. Uma linda coroa em vez de cinzas. Ai, óleo de júbilo. E óleo fala de unção. Fala de poder. Óleo de júbilo. Alegria do espírito. Em vez de pranto. E um manto festivo. Manto fala de identidade. Eu tenho uma mentalidade renovada. Eu sei quem eu sou em Cristo. E em mim habita o poder de Deus. Olha só como é que isso faz a diferença. Eles, mentalidade transformada, sabem quem são em Cristo, sabem do poder que opera dentro deles. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Número 1, carvalhos de justiça. Carvalho, planta que dura, uma árvore que dura, vai tentar abater um carvalho, você não consegue. Carvalho, algo que dura. João capítulo 15 fala, para vocês vão dar fruto para que o fruto de vocês permaneça. Carvalhos de justiça. Eu sei quem eu sou. Jesus Cristo, justiça de Deus, habita dentro de mim. Ele me faz ser justiça. Carvalhos de justiça. Quem é que é carvalho de justiça? O que tem uma mentalidade renovada, o que tem sabe quem é em Cristo, sabe que o poder de Deus habita dentro dele. Eles serão chamados de justiça. Plantação do Senhor. Não foi você quem plantou isso, foi o Senhor quem plantou isso na nossa vida. Por isso nós podemos ser adoradores, porque nós reconhecemos que a obra é dele e não nossa. Nós apenas cooperamos, saindo de cena, se a gente puder dizer assim. Plantação do Senhor para manifestação do esplendor da sua glória. Verso 6. Contudo, sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Verso 10. Transbordo de alegria no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes de salvação. Eu tenho uma nova identidade, e essa identidade se chama salvação. Salvação, aqui no hebraico, algo completo, algo que traz paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fala de saúde, fala de prosperidade, fala de uma nova vida, salvação, veste de salvação. Cobriu-me junto com a salvação. Ele me cobriu com um manto de justiça. Não a justiça nossa, que é trapo de imundícia, mas a justiça de Deus. O que isso me lembra? Ele pagou o preço. Ele foi para a cruz. Ele morreu. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si toda a zika. Ele levou sobre si toda a dengue, toda a chikungunya. Ele levou sobre si. Olha só, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor. Louvor é fruto de pessoas que andam com Deus. A gente ensina isso no Salmo, aqui na Atos. Louvor não é só música com instrumento. Louvor é um estilo de vida que aponta para Deus. Tu és o Senhor. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu és o meu alicerce. Eu confio em ti. Outros confiam em carro e outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Quem é esse incircunciso que vem contra os aliançados de Deus?
Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Louvor foca nele. Por isso que quando nós nos reunimos, a primeira coisa que a gente faz é louvar. E louvar é colocar para fora. Louvar é colocar para fora aquilo que nós temos dentro de nós. Palavra revelada, palavra revelada. Aleluia. Fica de pé comigo. Fruto do Espírito, eu digo para você, é a manifestação da glória de Deus. Fruto do Espírito é a própria manifestação da glória de Deus. Quer ver a glória de Deus se manifestando? Libera amor. Libera alegria. Começa a louvar a Deus na tua casa, você vai ver se a alegria não vai brotar de dentro para fora. E você vai começar a louvar a Deus, e vai começar a rir no Espírito, e vai começar a se alegrar, e vai começar a pular de alegria dentro da sua casa, não importa o que esteja acontecendo. Fruto do Espírito é manifestação da glória de Deus, e você vai experimentar a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Declare mais uma vez que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Toda vez que uma alegria se manifestar na sua vida, você vai lembrar que a glória de Deus está se manifestando. E naquele momento talvez você diga como Jacó: Deus estava aqui, eu não sabia. Mas ela vai se manifestar na sua vida. Toda vez que paciência se manifestar, você vai saber que você está crescendo. E você está crescendo para a glória de Deus, para que o reino de Deus se expanda e que Deus seja visto através da sua vida e da minha vida, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, porque podemos ter comunhão contigo, e na comunhão contigo nós crescemos, porque vemos como Tu ages. Obrigado por irmãos na nossa vida, Senhor, irmãos que são exemplo, irmãos que nos fazem ser exemplo. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu nos limpa. Obrigado, Senhor, porque Tu cuidas de nós e nos faz ser na prática como Tu és. Obrigado porque o fruto é a manifestação da Tua vida, e a Tua vida lança fora todo medo, a Tua vida lança fora todo o poder das trevas. Nós Te agradecemos e Te louvamos, no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Dê um abraço aí. Amém.
Aleluia, aleluia. Dê um abraço em 15 pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: vou almoçar na tua casa. Não, brincadeira. Deus te abençoe. No nome de Jesus, tenha um ótimo almoço. Cuidado ao ir para casa. Deus está contigo. Lembre-se que Deus está contigo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não vai ficar com medo de bloco na rua não, hein? Deus te abençoe. No nome de Jesus. A gente não tem o nosso encontro da noite. A gente se vê novamente quinta-feira, aqui 19h30. Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe no nome de Jesus. A gente se encontra ao vivo novamente quinta-feira, 19h30. Tá bom? Reveja os cultos. Tem esse momento para você ter mais comunhão com Deus, estudar mais da palavra. Deus te abençoe. A gente te ama muito no nome de Jesus.